As células brancas do sangue se chamam leucócitos. São as células primárias responsáveis pela resposta imune do corpo. Os leucócitos originam-se na medula óssea, no tecido esponjoso do osso. E derivam de um progenitor comum denominado célula-tronco hematopoética, que também origina os eritrócitos e as plaquetas. Geralmente, os leucócitos são muito maiores do que os eritrócitos, mas são bem menos numerosos. Embora a maioria dos leucócitos circule no sangue, eles costumam deixar os capilares e funcionar fora dos vasos. Alguns tipos de leucócitos podem sobreviver nos tecidos por vários meses, mas outros podem sobreviver somente por horas ou dias. Os leucócitos são o basófilo, eosinófilo, neutrófilo, monócitos e macrófagos, linfócitos e as células dendríticas. Os leucócitos são divididos em dois grandes grupos: o grupo dos granulócitos e os do agranulócito. Os basófilos são raros na circulação. Também estão implicados na resposta contra os parasitas. Eles são similares aos mastócitos dos tecidos e ambos os tipos de células liberam mediadores que contribuem para a inflamação. Os grânulos dessas células contêm histamina, heparina, citocinas e outras substâncias químicas envolvidas nas respostas imune e alérgica. Os mastócitos estão concentrados no tecido conectivo da pele, nos pulmões e no trato gastrointestinal. Nesses locais, os mastócitos estão situados de forma ideal para interceptar os patógenos que são inalados ou ingeridos, ou aqueles que entram através de rupturas na epiderme. Os mastócitos não derivam dos basófilos e não se conhece ainda a natureza do seu progenitor no sangue. Os eosinófilos são facilmente reconhecidos pelos grânulos corados de vermelho presentes no seu citoplasma. Essas células imunes estão associadas a reações alérgicas e a parasitoses. Normalmente, poucos eosinófilos são encontrados na circulação periférica. A duração de um eosinófilo no sangue é estimada em somente 6 a 12 horas. A maioria dos eosinófilos funcionais é encontrada no trato digestório, nos pulmões, nos epitélios genital e urinário e no tecido conectivo da pele. Essa localização reflete o seu papel na defesa do organismo contra invasores parasitas. Os eosinófilos são conhecidos por atacarem os parasitos grandes cobertos com anticorpos e liberarem substâncias dos seus grânulos que os danificam ou matam. Como os eosinófilos matam os patógenos, eles são classificados como células citotóxicas. Os neutrófilos são células fagocíticas especializadas em capturar, engolfar e matar de 5 a 20 bactérias durante a sua curta vida útil, programada para 1 ou 2 dias, pois morrem no local da infecção formando o pus. São células efetoras da imunidade inata, mobilizados rapidamente para ingressar nos locais de infecção e podem atuar nas condições anaeróbias que com frequência prevalecem nos tecidos lesados. Eles são os leucócitos mais abundantes. Os neutrófilos maduros são mantidos na medula por cerca de 5 dias.
Isto constitui uma grande reserva de neutrófilos, que podem ser recrutados no momento da infecção. A maioria dos neutrófilos permanece no sangue, mas podem sair da circulação se forem atraídos para um local extravascular de dano ou infecção. Além de ingerirem bactérias e partículas estranhas, os neutrófilos liberam várias citocinas causadoras da febre e mediadores químicos da resposta inflamatória. Os monócitos são as células precursoras dos macrófagos teciduais. Os monócitos não são muito comuns no sangue. Eles levam somente 8 horas no trânsito da medula até suas posições permanentes nos tecidos. Uma vez nos tecidos, os monócitos aumentam de tamanho e se diferenciam em macrófagos fagocíticos. Macrófagos teciduais patrulham os tecidos, deslizando por movimento ameboide. Porém, outros encontram uma localização fixa e permanecem nesse local. Macrófagos são as células que limpam o corpo, fagocitando e eliminando as células mortas, fragmentos celulares e micro-organismos invasores. Se os neutrófilos são a infantaria de vida curta da imunidade inata, então os macrófagos são os comandantes de vida longa, que alertam as demais células e orquestram a resposta local contra a infecção. Eles são maiores e mais eficazes do que os neutrófilos, ingerindo até 100 bactérias durante a sua vida. Os macrófagos também removem eritrócitos velhos e neutrófilos mortos. Os macrófagos geralmente são as primeiras células fagocíticas a detectar um micro-organismo invasor. Em resposta à presença de um patógeno, os macrófagos secretam as citocinas que recrutam os neutrófilos e outros leucócitos para a área infectada. Os macrófagos têm um papel muito importante no desenvolvimento da imunidade adquirida, uma vez que eles são células apresentadoras de antígenos. Depois que o macrófago ingere e digere antígenos moleculares ou celulares, ele pode inserir fragmentos do antígeno processado em sua membrana, de modo que o fragmento do antígeno se torne parte de complexas proteínas de superfície. As células dendríticas são células apresentadoras de antígeno caracterizadas por processos longos e delgados, que se assemelham aos dendritos neuronais. Essas células são encontradas na pele e em vários órgãos. Embora tenham muitas propriedades em comum com os macrófagos, sua única função é atuar como mensageiras celulares, enviados para ativar uma resposta imune adaptativa. Quando as células dendríticas reconhecem e capturam antígenos, elas migram para os tecidos linfóides secundários, em resposta imune adquirida, onde elas apresentam antígenos para os linfócitos. Os linfócitos e suas várias famílias são as células-chave que mediam a resposta imune adquirida. Estima-se que o corpo do adulto contenha 1 trilhão de linfócitos. Destes, somente mais ou menos 5% são encontrados na circulação. A maioria dos linfócitos é encontrada nos tecidos linfáticos, onde provavelmente encontrem invasores. Os linfócitos B e seus derivados são responsáveis pela produção de anticorpos e a apresentação de antígenos. Já os linfócitos T e as células NK têm importantes papéis na defesa contra patógenos intracelulares, como, por exemplo, os vírus. As células NK são importantes na defesa contra infecções virais. São células efetoras da imunidade inata. São maiores que os linfócitos B e T. As células NK entram nos tecidos infectados e impedem a disseminação da infecção, matando as células infectadas por vírus
e secretando citocinas que impedem a replicação viral nas células infectadas. Os linfócitos T reconhecem e respondem apenas aos antígenos estranhos. Os linfócitos T visam as células alienígenas, por isso rejeitam órgãos transplantados, destroem nossas próprias células que foram infectadas por patógenos e matam algumas células cancerosas. Todas essas células são tratadas como alienígenas porque elas possuem proteínas alteradas. Os linfócitos B tornam-se plasmócitos ou células de memória. A resposta imune primária ocorre após a exposição inicial. A produção de anticorpos por plasmócitos é mais lenta e em menor magnitude, pois o corpo não encontrou o antígeno previamente. Os anticorpos marcam os antígenos para destruição, tornando mais reconhecíveis para as células fagocíticas. A resposta imune secundária, que ocorre depois da primeira exposição, é mais rápida e maior, devido às células de memória que permanecem após a primeira exposição, até o corpo encontrar novamente o antígeno específico. Quando um linfócito de memória encontra o seu antígeno, seu ataque é mais vigoroso e mais rápido. Os linfócitos de memória são a base da imunidade adquirida. Eles protegem o organismo contra infecções subsequentes e evitam certas doenças mais de uma vez. Os linfócitos B amadurecem na medula óssea e os linfócitos T amadurecem no timo. Esses linfócitos dividem-se rapidamente e geram muitas famílias de linfócitos, capazes de reconhecer um único tipo de antígeno. Isso é chamado de imunocompetência. Os jovens linfócitos percorrem a corrente sanguínea e estabelecem-se no tecido linfático, onde esses linfócitos virgens podem se encontrar e ligar-se com seus antígenos específicos. Nesse encontro, o linfócito torna-se totalmente ativado, ou seja, adquire a capacidade para atacar seu antígeno. O linfócito ativado prolifera rapidamente e produz linfócitos maduros que recirculam pelo corpo procurando os mesmos patógenos para atacar. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês gostem. Um abração aí, pessoal.